Como começou sua paixão com música, assim, de vamos, tocar? vamos começar de trás pra frente. Vamos começar com outra coisa, vai. Que a galera que te acompanha vê que você toca... Começou que eu comecei a vender... Não, brincadeira. Eu vendia flauta. Comecei tocando flauta com 7 anos de idade. Não tinha venda nenhuma nessa época. A gente leva o papo pra venda, né? A gente tenta, mas não consegue, né? Mas aí... Essa é a única estabilidade que existe, né? Essa é a única, vendas. Então a gente comecei tocando flautinha doce quando eu tinha 7 anos de idade. Você tá falando sério ou você tá zoando? Sério? É sério? Estou falando sério. Flauta? Isso. Aí tinha uma epidemia de flauta doce na época, todo mundo tocava. Aquela da Yamaha? Yamaha, exato. Só que aí aconteceu uma coisa, eu pegava ela e tocava um monte de música, assim, do nada, sabe? Era uma coisa assim meio natural minha mesmo. Eu conseguia entender que as notas mais agudas, eu visualizava na minha cabeça, era para cima, as mais graves era para baixo. Então eu conseguia perceber quando as notas ficavam mais agudas ou mais graves, e aí eu rapidamente eu associei as posições ali dos dedinhos ali na flauta, e aí tocava as músicas todas. E aí as pessoas começaram, esse garoto tem jeito para música, não é? Aí eu fui pra banda, sabe aquelas bandas marciais na escola? Na época de vocês tinham isso? Aquelas bandas? Desfile de 7 de setembro. Eu já desfilei 7 de setembro. Já, né? Então, eu passei por todos os instrumentos da banda. Todos, sem exceção. Todos eles, todos. Fui para os de percussão, aquela que era mais de... uma percussão que era mais melódica, trompete. Passei por todos os instrumentos. Em 2, 3 anos passei por todos os instrumentos. Toquei todos os instrumentos da banda. E depois comecei a aprender a tocar violão. Entrei numa aula de violão quando eu tinha 11 anos de idade. Eu e minha mãe. Minha mãe foi na primeira, mas depois ela começou a doer o dedinho dela, ela parou. Você e sua mãe de fazer junto a aula. Só que assim, eu comecei a tocar assim, do dedo esfolar, ficar com bolha, esfolando. E eu tocava, e sangrava, eu tocava. Quase dormia com o violão, né? Então o violão foi o meu primeiro instrumento. Eu acho que eu fiz umas 3 aulas, né? Eu me apliquei bastante, né? Eu tenho uma fama de fugir da escola, né? Poxa, até que você resistiu bem, né? Não, eu fui em 3 aulas. E aí a música sempre teve, assim, meu sangue mesmo. Na minha adolescência, toquei em banda, década de 80. Vocês não tinham nascido ainda. Mas era a época da rock nacional no Brasil. Tinha sim, tá? É que eu não quero entregar a minha idade, mas tinha. E aí eu tocava em banda de rock. Então essa era a minha... Vocês têm mais em comum do que vocês imaginam. O negócio de vender relógio. Aí agora você toca flauta a pandemia inteira. Eu comprei flauta pras crianças. Eu falei assim, foi a pior aquisição que eu fiz na vida da história da pandemia. Imagina, 3 filhos, ela compra flauta e ninguém sai de casa. E meu filho é é um inferno. E aí você saiu tocando a flauta. É verdade. Olha aí. Tocador. Vamos fazer uma dupla de flauta. Ou encerrar o vento, Se tudo der errado, Se tudo der errado, a gente faz uma dupla, vai virar dupla de flauta. Não é? Encerra o vento e a gente abre uma banda de flauta. Imagina. Assim, a minha passagem na música é interessante. Eu estava preso em 1987. É preso mesmo, tá? Não se preocupa. Não é na polícia, não. É na Marinha. Sim. Quando você está numa escola militar, você fica, em vez de você voltar para casa, você é obrigado a ficar lá dentro, né? Então, eu estava lá, digamos assim, né, cumprindo uma pena por conta de uma indisciplina minha, porque eu era um garoto muito comportado na época da Marinha, mas numa dessas minhas punições, eles precisaram me liberar, porque era o dia do festival de música, eu era o guitarrista da banda. Então, eu me senti aquele guitarrista de rock que foi preso, não é, liberado para ir tocar um show. Então, assim, eu tenho essa passagem em 1987. Eu tinha 15 anos de idade, 16 anos de idade. Como que você enxerga? A gente começou, acho muito interessante levar já o papo para esse ponto. Você considera que você tinha um dom para música? Eu acho que eu tinha uma aptidão, sim, especial para música. Eu acredito que as pessoas têm, assim, alguns nascem desenhando, né? Isso que eu ia perguntar, como que você enxerga a palavra dom, assim? Eu acho que dom é uma coisa que dom é um presente. Eu entendo que dom é um presente. Você pode ter nascido com um presente. Uma aptidão física para correr. Tem gente que, você vai pegar um jamaicano, ele tem uma genética diferente. Estatura, né? Uma estatura, uma genética, uma composição óssea, muscular. Esse conjunto de fatores é parte do código genético, e a genética nada mais é do que um sorteio, né? Uma coisa aleatória. E você recebeu um presente da genética, e
não é uma pessoa que vai ser modelo fotográfica, que é linda. Tem gente que nasceu bonito pra caramba, não é o meu caso, entendeu? meu, né? Nem o teu, né, cara? Você viu que ele fala com a boca cheia, né? Não é nem o teu, né? Antes que você fique animado, entendeu? A gente é feio com atitude, entendeu, isso, cara? com orgulho. É o feio arrumadinho. O feio arrumado com atitude consegue arrumar até uma mulher bonita, entendeu, Sim, cara? ainda mais Então- quando se dá bem e fica rico, vira excêntrico. Opa, aí fica excêntrico. Né? O tupete, né? Ou o cara usa tupete, mas o tupete é porque o cara ficou rico, ficou excêntrico e tal. Mas aí o que acontece? O dom, ele é um presente. Então, é uma modelo, né? Ela, sei lá, nasceu com um biotipo, com uma simetria, com uma estatura física. E aí alguém, de repente, olha, não, você vai ser modelo, e a pessoa virou a Gisele Bündchen, não é? Então, você vê, é uma coisa puramente genética, é um presente que você recebeu. Então, tem gente que desenha. Eu lembro que eu tinha um amigo que pegava, desenhava pra caramba. Pô, como é que esse cara aprendeu a desenhar, né? Então, música, assim, é uma coisa que eu tenho, assim, um presente que eu recebi da genética de Deus, como você quiser acreditar, não é como cada um acredita. Eu nasci com música, toco vários instrumentos, né? Toco piano, toco guitarra. Agora, você junta o dom com a capacidade do cara estudar, aí ele pode se tornar alguma coisa muito boa, né? Não foi o meu caso, eu não fui aquele muito estudioso. Eu poderia ter me tornado um grande músico, assim, se eu tivesse me dedicado mais a estudar música. Mas como minha vida foi para uma outra direção, ali com 15 anos eu comecei a estudar para concurso, fui para uma outra direção, aí, enfim, a música só me acompanha até hoje, né? Hoje eu viajo com violão, cara. Viajo com o violão nas costas, para qualquer viagem que eu faço, de férias, a trabalho, tem sempre o violãozinho. Mas você convive muito bem com isso, né? Como poderia ter sido um puta músico, você convive muito bem com isso. Muito né? bem, não tenho nenhum tipo de lamentação. Não, de forma alguma. Ao contrário, eu sei que eu tenho a música na minha vida. Hoje ela é tipo sua válvula de escape, assim? Não. Não sei se é válvula de escape, não. Acho que talvez um hobby, aquela coisa que você se distrai, que você tem prazer de fazer. Não é? E quando você tem a música um pouco na tua veia, você enxerga um pouco o mundo pelo lado da música. Né? Eu ouço uma música, não sei se talvez eu ouça uma música como uma pessoa que não está envolvido com música. Acho que um músico, ele ouve música diferente, ele já está pensando na harmonia, está pensando já nos intervalos que estão sendo utilizados, no arranjo que foi feito, não é? No tipo de dissonância que foi aplicada naquela... É uma outra visão. E a próprio ritmo, né? Porque, às vezes, eu me pego assim, tô aqui numa reunião contigo, tá tocando uma música, ou então tô com a música na cabeça, tocando, falando com você e batucando a música aqui, o ritmo da música é coisa de músico, entendeu? Mas não acho que é válvula de escape, acho que é um prazer, né? Música é um prazer, eu tenho muito prazer com música,